Dando continuidade aí, pessoal, nós vamos entrar na questão 50 do Livro dos Espíritos hoje. Voltando um pouquinho aqui, a gente está no capítulo 3, desculpe. Nós estamos no capítulo 3, que fala da criação, né? E hoje nós vamos entrar no subitem povoamento da Terra e também Adão. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa figura. Um estudo muito interessante. Eu espero, pessoal, que a gente conversar aqui hoje seja apenas o começo ali, né, para a gente poder aprofundar em outras leituras, em outros momentos, porque é um assunto muito interessante, né? Povoamento da Terra. A gente veio aí falando sobre a formação dos mundos, né, a formação dos seres vivos, e agora a gente vai falar sobre o povoamento da Terra. Vamos ver o que Kardec perguntou aos espíritos, quais foram as respostas que ele recebe e também os comentários que Miramês faz na sua coleção Filosofia Espírita, que para quem não conhece é essa aqui, né? Eu sempre mostro porque tem gente que procura o livro, que quer comprar o livro. E lembrando que essa coleção inteira, os 20 volumes, estão disponíveis no site o livro dos espíritos comentado.com, tá? Tem algumas pessoas que não estão conseguindo achar o livro para comprar. Então nesse site vocês conseguem, tá bom? E lá tá separadinho por cada questão, tá bem fácil de consultar, né? Por exemplo, a gente marcou a live hoje das questões 50 até 54. Aí vocês podem ir lá no site, seleciona as 5 questões, né? Que a gente vai abordar, né? E aí vocês podem ler e traz para a live para a gente poder, então, juntos aqui conversar, refletir e vocês também trazerem as impressões aí do que vocês acharam dos comentários. Combinado? Vamos lá, então. Para quem tiver com o livro dos Espíritos aí, vamos fazer uma leitura da questão 50 para a gente poder, então, dar início. Vamos lá. Kardec, então, pessoal, vai perguntar aqui na questão 50. A espécie humana começou a partir de um só homem? Então, olha só, a espécie humana começou a partir de um só homem? A resposta que Kardec recebe, então, é a seguinte: não. Aquele que chamais de Adão não foi nem o primeiro, nem o único a povoar a Terra. Então, pessoal, a resposta aqui ela é bem direta, né? Não foi. O ser humano não partiu de um único ser, né? Então, aquele que chamais de Adão não foi nem o primeiro, nem o único a povoar a Terra. Pessoal, antes de entrar nos comentários que Miramês traz para nós sobre essa questão, ele vai ajudar a gente, então, a entender, a compreender melhor essa resposta, porque ele vai abordar no comentário dele o surgimento do homem no planeta. Então, é um texto bem legal, vale a pena. Eu selecionei alguns trechos aqui para a gente comentar. Mas antes de entrar lá, eu vou ler primeiro o que Miramês fala, depois eu vou dar uma outra dica de leitura para a gente aprofundar. Lá no capítulo 50, então, do Filosofia Espírita, volume 1 ainda, o capítulo se chama O Primeiro Homem, né? Que no caso aqui nós vamos então analisar essa figura de Adão, por que essa figura foi utilizada, né? E a gente vai entender melhor essa questão. Olha só. Miramês vai começar dizendo para nós o seguinte: certamente não foi Adão e Eva que geraram a humanidade. Essas duas figuras apenas simbolizaram as raízes do povo da Terra. Adão como germe primitivo deitado nos primeiros ensaios do globo, e Eva como um elemento que chegou depois dela já resfriada, dela no caso a Terra, né? E Eva como elemento que chegou depois dela já resfriada no ponto da fecundação. Né? Então aqui, pessoal, a gente vai começar a entender a figura de Adão e Eva como um conjunto simbólico, né? Uma construção simbólica. E a gente vai aprofundar um pouquinho mais nessa questão. Miramês, então, vai analisar então, o processo de surgimento então, do homem no planeta. Olha só o que ele vai dizer para nós. O
surgimento do homem no planeta ocorreu de forma coletiva. Olha só, pessoal, forma coletiva. Então, se a gente ainda alimenta aquela imagem do mito, né? Aquela imagem, né? Adão, Eva, e a partir deles surge toda a humanidade. Então aqui a gente já vai começar a desconstruir um pouco essa imagem, para a gente entender um pouco mais pela lógica, tá bom? Olha só o que ele vai dizendo então. O surgimento do homem no planeta ocorreu de forma coletiva, tanto assim que em todas as épocas deixaram registros de suas passagens em várias partes da Terra. Quando foram descobertas as Américas, já se encontravam nelas milhões de criaturas. De onde vieram? São segredos que se perderam no tempo. Já conheciam a flora, já faziam casas e viviam da pesca. Reuniam-se em agrupamentos e tinham leis que asseguravam a harmonia do conjunto. Eram conhecedores da justiça e tinham noção do respeito às outras tribos. Olha só então. E aí, continuando, para a gente finalizar essa análise, essa primeira abordagem, né? Miramês continua aqui. O homem surgiu na Terra de uma escalada do progresso biológico. Então, olha só, escalada do progresso biológico. Foi a sábia natureza quem estruturou o corpo humano, que a gente já falou, né, nas lives anteriores aí, como então surge o corpo humano, como foi essa formação dos seres vivos, né, que é o termo certo. Foi a sábia natureza quem estruturou o corpo humano, saído da argila abençoada por Deus, que trabalhou sem tempo ou espaço, de degrau a degrau. O Cristo, no comando, traçou as diretrizes, organizou meios e determinou condições para que aparecesse o homem, na plenitude da vida, como prêmio de todos os esforços. E o mesmo Mestre fez-se homem para experimentar as condições que ele mesmo se dispôs a realizar em benefício de bilhões de espíritos. Pessoal, o que é mais importante aqui, então, a gente entender, né, disso que ele está falando? Primeiro, né, essa escalada do progresso biológico, né? Então é um tema muito interessante para a gente pensar, né? Se a gente voltar um pouquinho lá nas lives anteriores, quando a gente falou sobre a formação dos seres vivos, no mês de junho, lá é colocado então para nós sobre o fato de que tudo já estava em germe na Terra, né? E aí, de acordo com o tempo, de acordo com a autorização de Deus, com o trabalho dos engenheiros siderais, essas sementes que estavam em germe, elas foram surgindo, né? Os seres vivos, as plantas, toda a criação, de acordo com o seu momento propício, né? De acordo com a permissão de Deus. Então, por aí a gente começa a entender um pouco dessa escalada do progresso, né? E aí ele continua, né? O homem, o trabalho, né? O Cristo no comando traçou as diretrizes, organizou meios e determinou condições. Quer dizer, pessoal, Jesus acompanhou todo esse processo, né? Realmente é essa mão amorosa que nos acompanha aí desde esse momento. E aí a gente entende então que é muito importante esse entendimento da escalada do progresso, né? O que é o progresso? Né? A natureza estruturou o corpo, né? E a partir do momento que foi permitido, esses germes que já estavam aqui foram, né? E aí a gente vai focar hoje no surgimento, né, do povoamento da Terra, no surgimento do homem mesmo. Continuando aqui, para a gente ir avançando, olha só o que Miramês vai dizer sobre o planeta. A Terra é uma bênção de Deus, e a reencarnação é uma misericórdia da luz maior em favor daqueles que vieram da inconsciência para a luz da razão. Então olha só, a reencarnação é uma misericórdia da luz maior em favor daqueles que vieram da inconsciência para a luz da razão. Pessoal, então nós viemos, né, da inconsciência, do estado de simples ignorantes, né, para a luz da razão. E o que é a doutrina espírita? O que é a doutrina de Jesus? É justamente
trazer, né, para nós essa luz da razão, para que a gente absorva essa luz e viva essa luz, né? Que é a luz que Jesus faz no mundo, né? Essa luz do mundo que a gente vê na imagem de Jesus é essa luz, né? Passando a gente da inconsciência para a luz da razão que ele está falando aqui. E aí a gente vai entrar agora um pouquinho na figura do Adão, de Adão, né? Olha o que Miramês vai dizer aqui para nós. Adão pode ser um tronco de raça, com vários outros. O ponto de vida dormiu na Terra, né? Que é aquele estado de germe que a gente já falou aqui algumas vezes. O ponto de vida dormiu na Terra, esperando um momento propício para acordar e crescer. E foi justamente no amanhecer, porque a luz que veio de Deus fecundou a esperança na Terra, fazendo surgir o milagre da vida em muitos lugares do planeta ao mesmo tempo. Então aqui Miramês reforça para a gente esse surgimento, né? O milagre da vida em muitos lugares do planeta ao mesmo tempo. Então uma imagem interessante para a gente olhar, para a gente analisar, né? Então veio de Deus, né? Essa luz, né? Essa permissão, essa possibilidade daquele germe que já estava na formação do nosso planeta de despertar e realmente fazer com que a vida surgisse em diferentes pontos ao mesmo tempo, né? E aí, ainda falando sobre a figura de Adão, pessoal, porque eu acho que eu não vou voltar. Deixa eu ver se eu vou voltar aqui na figura do Adão. Aproveitando que nós estamos falando do Adão aqui, pessoal, olha só que bacana. Lá na Gênesis, lá no capítulo 12 da Gênesis, para quem tiver depois a curiosidade de olhar, de ler um pouquinho mais sobre esse ponto, eu selecionei aqui 2 trechinhos para a gente comentar, mas vale a leitura do item 15, 16 e 17, tá bom? Então olha só, Gênesis, né, a Gênesis de Allan Kardec, que todo mundo conhece aí, lá no capítulo 12, que é o capítulo Gênese Mosaica, na parte que vai ser falado sobre o paraíso perdido, né, o subtítulo, e aí os itens 15, 16 e 17. Tá, pessoal? Vale a leitura, quem quiser anotar aí para depois complementar esse entendimento aqui, é bem legal. Aqui no item 15 vai ser colocado para nós uma informação interessante, que vai falar sobre a mitologia pagã, né? Ele diz aqui o seguinte: a mitologia pagã, toda mitologia pagã, em realidade, não é senão um vasto quadro alegórico de diversos lados, bons e maus, da humanidade. Para quem nela procura o espírito, aqui, pessoal, a gente vai entender espírito então como uma essência, tá? Então, para quem nela procura a essência, né, o que tem ali de informação mesmo, é um curso completo da mais alta filosofia, como ocorre com as nossas fábulas modernas. O absurdo seria tomar a forma pelo fundo, quer dizer, tomar aquele ponto ali como verdade única e não olhar a essência, né, que é o ponto principal que vai trazer o conhecimento para nós, né? E aí, no item 16, ele vai falar também sobre Adão. Olha só o que ele vai dizer sobre Adão, que eu achei muito interessante. Adão é a personificação da humanidade. Sua falta individualiza a fraqueza do homem, em quem predominam os instintos materiais, aos quais não sabe resistir. Pessoal, então olha só, vamos olhar para essa figura do Adão, né? Essa figura mitológica que é utilizado, que é utilizado para a gente entender o momento da criação do homem, né? Adão, depois Eva, e aí surge a humanidade. Então, olha só, a gente entender então esse contexto da alegoria, muito importante, né? Muito interessante a gente pensar. Adão, então, como essa personificação da humanidade. Adão, o primeiro homem, né? Como também a gente chama, ele personifica a humanidade inteira. Né? Quer dizer,
todos os seres que estavam surgindo ali em vários pontos ao mesmo tempo. A sua falta, né? Sua falta individualiza a fraqueza do homem, quer dizer, a falta que Adão então teria cometido seria então uma representação da nossa individualidade, da nossa fraqueza humana, né? Que é uma coisa comum a todos nós, né? Ela nos individualiza. E essa fraqueza ainda predomina em nós nos instintos materiais, e que muitas vezes nós não sabemos resistir. Então é uma figura alegórica, um conjunto alegórico interessante para a gente pensar, olhar a humanidade. Então Adão, Eva, o pecado original, e ali, pessoal, há uma síntese, né? Voltando aqui, para quem procura, né, na mitologia ali, a essência é um curso completo de mais alta filosofia. Então aqui mesmo já faz essa consideração. Agora a gente não pode pegar aquele mito, aquele conjunto simbólico ali e olhar ele por um prisma vazio, né, como só um pano de fundo. Não, ali tem uma essência, tem uma ideia que vai realmente nos ajudar a entender a humanidade, né? Essa criação de Deus que é o homem. E aí, pessoal, mais à frente aqui, eu não vou ler essa parte, mas eu vou deixar para vocês lerem. Fala aqui sobre a simbologia da árvore, o fruto da árvore, né? A serpente, enfim, aqui vai explicar melhor. Então, quem tiver a Gênese aí e quiser ler, tá, pessoal, fica a dica aí. Não é muito extenso o texto, mas ajuda a gente a entender, então, todo esse contexto aqui do mito de Adão e Eva, né? E aí, dando sequência aqui, voltando para o texto, né, de Miramês, o comentário que Miramês faz, olha só o que ele vai continuar dizendo aqui. Vamos procurar saber qual foi o primeiro homem que nos ensinou os meios mais acertados para a nossa libertação, que nos ensinou a conhecer a nós mesmos. Ele está sempre em nosso meio, procurando morar em nossos corações. Ele se fez homem, como ele mesmo diz, para nos mostrar a salvação. Ele é o incomparável Mestre dos Mestres, Jesus, o Cristo de Deus. Ainda ele é desconhecido pelo valor que tem dentre os homens. Então olha só, pessoal, ele ainda é desconhecido. Quando eu li isso aqui, mexeu um pouquinho comigo, né? Mas a gente sabe que, por mais que talvez às vezes até a gente conheça o Mestre, conheça a história, conheça os aprendizados que ele veio deixar para nós, a gente se esquece dele quando a gente não vive, né? Quando a gente não pratica. Então, de certa forma, ainda é um desconhecimento, né? Pelo valor que tem dentre os homens. Então, quando ele faz essa ressalva aqui, né? Essa lembrança, ele reforça a imagem de Jesus, é para a gente lembrar, né? O primeiro homem que nos ensinou os meios mais acertados para a nossa libertação, que nos ensinou a conhecer a nós mesmos. Ele está sempre em nosso meio, procurando morar em nossos corações. Isso aqui é uma chamada de atenção para nós, né? Procurando morar em nossos corações. Por que Jesus ainda não mora nos nossos corações? O que está nos afastando aí? O que está impossibilitando? Quais ações nossas ainda não estão condizentes com o que ele veio nos mostrar, né? Como salvação. Então, aproveitando o momento, o gancho aqui, dá pra gente ir pensando nessas coisas, né? E aí ele continua aqui. Para que possas comparar a sua grandeza, né? Que é a grandeza de Jesus, basta analisar o que ele mesmo falou. Antes que a terra fosse, eu era. Antes que fosse formada a terra, ele já era o Cristo, dotado de todos os poderes para nos governar. E está governando com amor, que ainda não aprendemos a retribuir. A nossa gratidão por ele deve ser grande em todos os sentidos, e que Deus possa nos ajudar a compreendê-lo.
né, pelo que dispomos de sentimentos nos nossos corações. Então olha só, né, pessoal, que bacana essa menção que Miramês faz a Jesus aqui. Então, se a gente ficar procurando muito, se a gente ficar muito na ideia fixa de ficar procurando o primeiro homem, a primeira mulher, vamos nos lembrar mesmo realmente, né? Vamos procurar saber quem foi o primeiro homem, né? Que nos ensinou os meios acertados para a nossa libertação, que é o próprio Cristo, né? Então, ele realmente é aquela imagem que a gente deve se mirar, né? O primeiro homem que veio à Terra com essa missão, com essa definição muito clara, né? Que a sua mensagem transpareceu, né? E transparece para nós até hoje. E vai transparecer por todo sempre, né? Então, muito interessante essa questão número 50, né? Ela é curtinha, mas deu pra gente pensar muita coisa. Deu pra gente analisar muita coisa dela, né? Pessoal, vocês querem comentar alguma coisa antes da gente passar para a questão 51? Fiquem à vontade aí para comentar. Nossa amiga Edna colocou aqui: Jesus vive sempre presente em mim, sou grata eternamente a Deus por tudo que Ele me proporciona. Olha só que bacana, né? A gente ter essa imagem da presença do Cristo, né? E essa presença, pessoal, ela tem que ser ali, ela é uma presença que a gente sente, que a gente alimenta, que a gente percebe, né? É uma coisa muito viva. E a fé é a nossa expressão, é a expressão dessa presença que Jesus se faz nas nossas vidas, né? Não só durante a nossa encarnação, mas durante toda a nossa caminhada evolutiva aí, né? Vamos passar então para a questão 51? Vamos lá então para a questão 51? Nossa amiga Ana Simon colocou aqui: muita gratidão a Deus e a Jesus, nosso irmão maior, né? Muita gratidão sempre, né, Ana? Com certeza. A Betânia, nossa amiga, disse aí pra gente: essa menção de Miramês ao Cristo é brilhante. É muito bonito, né, pessoal? Quando a gente olha essas referências, né, essas menções que sempre é retomada sobre o Mestre, né, pra gente não se esquecer dele, né? Principalmente quando a gente fica buscando ali muitas respostas com muito afoito, né? Aí a gente fica realmente um pouco perdido, mas a imagem de Jesus, ela vem para nos tranquilizar, para nos harmonizar mesmo, né? Então vamos lá, questão 51, para quem tiver com o livro dos Espíritos aí, vamos fazer uma leitura. Aqui ele vai continuar ainda sobre o Adão. Olha só o que ele vai falar. Kardec pergunta então, 51. Podemos saber em que época viveu Adão? Olha aí então a resposta que Kardec recebe. Diz o seguinte: quase na época que assinalastes, por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Então, mais ou menos ali, né, essa imagem aí temporal, né, que é colocada aqui para a gente ter uma noção também, comparado com a vinda do Cristo. Pessoal, uma coisa que eu esqueci de comentar, que está lá na Gênesis, eu vou voltar rapidinho, aproveitar que a gente ainda está falando do Adão. Quando eu li para vocês aqui, né, que Adão é a personificação da humanidade, sua falta individualiza a fraqueza do homem, né, em que predominam os instintos materiais aos quais não sabe resistir. Aí tem uma nota de rodapé aqui que eu esqueci de ler para vocês, que eu achei muito interessante, que eu ainda não tinha prestado atenção. Olha só, a nota de rodapé que é colocada aqui diz o seguinte: está bem reconhecido hoje que a palavra hebraica Adam, H-A-A-D-A-M, Adam, não é um nome próprio, mas que significa o homem em geral, a humanidade,
o que destrói todo o alicerce construído sobre a personalidade de Adão. Então aquela imagem de Adão como sendo um ser, um espírito, enfim, né? Então aqui também, quando a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo, a gente vai entender então o sentido então do mito, né? O sentido de utilizar Adão como o homem, a humanidade, e não como um ser individual, alguém que tem um nome Adão, né? Mas o termo Adão leva a esse entendimento. Interessante também, né? Porque aí vai ajudando a gente a compreender melhor essa figura alegórica que é utilizada em volta de Adão, né? Da figura de Adão. Vamos então lá para a filosofia espírita para a gente comentar a questão 51. A questão 51 diz o seguinte: o capítulo se chama Tronco de Raça. E aí, olha só o que Miramês vai analisar um pouquinho com a gente aqui. Ainda hoje, nos dias em que estamos escrevendo, onde o progresso já atingiu alturas quase inconcebíveis, lembrando que essa coleção, pessoal, foi psicografada nos anos 80, né? Então, imagine de 82, 83 para cá. Quanto de coisa que nós já avançamos também, né? Nos dias em que estamos escrevendo, onde o progresso já atingiu alturas inconcebíveis, quase inconcebíveis, não se pode dar certas notícias sobre os segredos da natureza e certamente sobre o princípio das coisas, nos seus mínimos detalhes. Então ainda fica algumas arestas ali para a gente poder entender, para a gente ainda parar futuramente, né? Se todas as fontes afirmassem, ou mesmo os espíritos, a Allan Kardec, que verdadeiramente Adão foi o primeiro homem a aparecer na Terra, viria pela lógica outra pergunta: e como surgiu Adão? Então, se a gente pensar que Adão foi o primeiro homem, então como que surgiu Adão? Agora, no século XX, né, levando em consideração a data que foi psicografado, até o público responderia de maneira evasiva para fugir ao problema, esquecendo as responsabilidades, né? Então, se a gente insistir, né, nessa imagem, se a gente acatar se as fontes afirmassem que Adão foi o primeiro homem, se os espíritos respondessem para Kardec que Adão foi o primeiro homem, aí sugeria essa outra pergunta pela lógica: mas então como que surgiu Adão? Ele caiu aqui do nada? E aí então é uma resposta que muitos fugiria para tentar responder, né? E aí ele continua aqui, para a gente entender melhor. A natureza não precisa desses saltos. Se Deus o quisesse, até que poderia, mas ele criou tudo para andar numa marcha harmoniosa, passo a passo, gracejando valores e expandindo condições, enriquecendo a consciência e desabrochando os dons espirituais sem violência. Pessoal, aqui traz pra gente a imagem do progresso, da evolução, né? Desse caminhar aí evolutivo que todos nós passamos, né? Desabrochando os dons espirituais sem violência, né? Então olha só que interessante. Não podemos negar as trocas de experiências de mundos a mundos, porque são todas as casas famílias ligadas por fortes elos de amor. Porém, no caso da Terra, o surgimento do homem foi evolução da espécie. Todavia, não devemos nos esquecer da assistência dos espíritos superiores no empuxo evolutivo, quer dizer, naquele movimento evolutivo, né, naquela iniciativa de tudo que existe na Terra e no universo. Então, aqui Miramês reforça para a gente que o surgimento do homem foi evolução da espécie, né? E que realmente existe então a assistência dos espíritos superiores que comandam esse processo, que acompanham, que estão ali, né, acompanhando muito diretamente todo esse processo, tudo que existe na Terra e no universo. Nós já falamos isso também nas outras lives sobre os pontos ali que vão sendo permitidos por Deus, e esses espíritos superiores recebem a ordem, né, divina para que desperte aquele germe que já está ali
né, que já foi criado, que está ali, mas que então chega o momento para ele desabrochar, né? Então, há espíritos superiores, equipes altamente especializadas que trabalham para cumprir essas missões, né? Essas ordens de Deus, né? Então, importante também a gente lembrar disso, né? Não é ao acaso também, né? A evolução da espécie. Há também esse acompanhamento, essa assistência. E aí ele vai dizer aqui, né, para encerrar o assunto do Adão, ele vai dizer que vamos pensar em Adão como um tronco de raça e não como o primeiro homem surgido no globo, né? Esquecendo a probabilidade de sermos visitados, né, por homens extraterrestres, coisa que no amanhã poderão fazer. Aí ele vai entrar em outro ponto aqui, que eu não vou aprofundar, porque foge um pouquinho só do foco aqui, como a gente tem mais questões, mas esse começo aqui é importante. Vamos pensar em Adão como o tronco de raça e não como o primeiro homem surgido no planeta. É um tronco da raça humana, né? Vamos metaforizar, né, essa figura, né, essa figura simbólica que Adão se torna para nós. Olha só então, e aí ele vai mencionar de novo o planeta Terra. Olha só, a Terra está subindo de degrau a degrau. O tempo passa e somente o que fica de pé é a verdade. Pessoal, o que nós estamos vendo aí, hein? O tempo passa e somente o que fica de pé é a verdade. Então, aquilo que não for a verdade, aquilo que não for em consonância com a lei de Deus, que não for, que não compreender os ensinamentos de Jesus, pessoal, isso não vai ficar de pé mais. Então, toda essa movimentação que a gente está vendo, essas modificações, tudo isso que a gente está acompanhando, eu acho que tem muito a ver com isso aqui que está sendo colocado. O tempo passa e somente o que fica de pé é a verdade. Então, passaram-se 2000 anos e o Cristo está de pé, né? Está de pé, de braços abertos, nos acompanhando, nos instruindo, amorosamente nos guiando. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso. O que é essa verdade? Né? Então, nós viemos também viver a nossa verdade, viver a verdade ligada ao Cristo. Que verdade é essa? Como que eu vou vivenciar isso? Então, se eu fugir disso, isso não vai ficar de pé, né? Então, é uma coisa para a gente pensar, para a gente analisar. O tempo passa e somente o que fica de pé é a verdade, que tem a força e a luz para nos clarear e libertar todos. Então, olha só, a verdade tem a força e a luz para nos libertar. Então, olha só, força e luz, né? Então, se a gente vive a verdade, se a gente busca a verdade, né, que é o nosso intuito, que é a nossa vontade, nós vamos então ter essa força e essa luz que vai nos levar à nossa libertação, né? Não importa que alguns não acreditem no progresso, ele é força de Deus que não depende dos homens. Ah, mas tem gente que não acredita, tem gente que não... Pessoal, paciência, né? Muita paciência. Não importa que alguns não acreditem no progresso, ele é a força de Deus. Então, olha só, se a gente vivenciar essa verdade, né? Se a gente ficar de pé, porque a gente está amparado pela verdade, então essa força, essa luz, ela vem para nos libertar. E essa força é uma força de Deus, né? É uma força divina. É uma força que nos deixa de pé. E ela não depende do homem, né? Esse progresso aí que a gente está falando tanto, progresso nosso, progresso do planeta, não é só, não depende da gente, né? Essa força, ela vem de Deus. Então, quanto maior a nossa conexão, a nossa vontade, o nosso interesse, a nossa dedicação, né, em todo esse processo, nas encarnações, enfim, tudo isso vai nos levar, então, a essa melhor sintonia e a gente vai estar a gente vai sentir mais essa força de Deus, que é o progresso, e a gente vai lutar por ele, vai trabalhar por ele, e automaticamente a gente vai evoluir, progredir, crescer, melhorar, né? E aí, para finalizar, ele vai dizer que pensemos em Adão, novamente, né?
Pensemos em Adão como nosso irmão, filho do mesmo Deus, e não como aquele que nos deu origem. Né? Então, pensemos em Adão como um irmão, né? Um filho de Deus, do mesmo Deus, né? Do qual nós somos filhos, e não como aquele que nos deu origem. Né? Então, vamos tentar reconstruir essa imagem aí. E aí, pessoal, para encerrar o capítulo, aliás, o volume 1, né, da coleção Filosofia Espírita, tem uma nota da editora aqui, da editora Fonte Viva, que ela diz o seguinte: a palavra despertamento, que muitas vezes aparece no livro, é neologismo empregado pelo autor em seu estilo peculiar, que identifica a fase na qual o espírito em evolução toma consciência de sua divina destinação. Então aqui eles estão explicando como que Miramês entende e usa a palavra despertamento. Então é bom a gente ler, porque nos próximos estudos, a hora que aparecer essa palavra, a gente sabe já como que Miramês está empregando ela aqui. Despertamento como fase na qual o espírito em evolução toma consciência de sua divina destinação. E aí a gente finalizou então o volume 1. Nós vamos entrar no volume 2 agora, olha só. Tem um desenho aqui, volume 2. Lembrando que é dentro do mesmo livro, né? Olha só, o mesmo livro, volume 1 e 2. Então aqui nós já estudamos a metade e vamos entrar agora na segunda metade, que é o volume 2. Beleza? Pessoal, vocês querem comentar alguma coisa sobre a questão 51? A gente já pode avançar. A Michele colocou aqui, buscar e achareis, né? É o tema da nossa última live do mês de julho. Capítulo 24 do Evangelho, né? Vai ser bem legal. Então vamos avançar para o volume 2, com muita alegria, né? Vamos lá então? Acho que nós temos uns minutinhos bons ainda. Pessoal, o item 2, aliás, o subtítulo Diversidade das Raças Humanas. Então a gente vai falar um pouquinho dessa diversidade, já que surgiu em vários pontos, né? Vários lugares ao mesmo tempo, foram aparecendo, né? Então aqui Kardec teve a curiosidade de conversar sobre a diversidade, perguntar, né, sobre a diversidade. Quero mandar um abraço aí para G, que está com a filha, né, com a sua filha Marcela. Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso estudo, tá bom? Pessoal, vamos lá então. Questão 52 no Livro dos Espíritos. Vamos fazer uma leitura para a gente entrar então no Miramês. Kardec pergunta então aos espíritos o seguinte: de onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças de homens na Terra? Olha só, de onde provém as diferenças físicas e morais que diferenciam, né, as variedades de raças de homens na Terra? Olha a pergunta então. Deixa eu só responder aqui a nossa amiga Maria Cristina. Ela está perguntando aqui ainda sobre o Adão, né? Podemos dizer que Adão é uma figura mitológica? É um mito, né? É um mito de Adão e Eva. Tanto é, pessoal, que no final da questão 51, só para a gente fechar essa questão aqui, Kardec faz uma nota comentando a resposta dos espíritos, né? E aí ele fala aqui: alguns com muita razão consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras eras do mundo. Então aqui eu acho que já tá explicado, viu? Ô, Maria Cristina, se você tiver com o livro aí, dá uma olhadinha nesse comentário que Kardec faz sobre a questão 51, tá? Tá logo abaixo aí. Então eu acho que já responde a sua pergunta aí, tá bom? Pessoal, voltando então à questão 52, para a gente não perder o foco. De onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças de homens na Terra?
E a resposta que Kardec recebe, olha só, do clima, da vida e dos hábitos, do clima, da vida e dos hábitos. Então essas são as diferenças, tá? O mesmo ocorre com dois filhos de uma mesma mãe, que criados um longe do outro e de maneiras diferentes, em nada se assemelhariam no tocante à moral. Né? Então os espíritos fazem essa comparação aqui de dois filhos que são criados separados, né? Dois filhos de uma mesma mãe, mas que possuem maneiras diferentes e não se assemelham à moral, justamente por serem muito diferentes. Então vamos ver o que Miramês fala sobre a questão 52. Aí a gente já entra no capítulo 1 do volume 2, tá bom? Tem uma pergunta aqui da Cíntia, em algum momento fala mais sobre a Eva? Lá na Gênese, tá? Cíntia, pode dar uma olhadinha lá no capítulo 12, que aí ali tem o texto completo e vai explicando melhor ponto a ponto do mito. Beleza? A partir do item 15, tá? Do capítulo 12 da Gênese. Fica mais fácil e fica mais localizado, né? Então, olha só, capítulo 1, questão 52. Diversidade das raças e das coisas. Miramês começa dizendo o seguinte, pessoal: a diversidade em toda a criação de Deus é mostra de sua inteligência soberana. A beleza que constitui as coisas do Senhor está nas variações sem perda da harmonia, que sublimam todos os ritmos. Né? Então aqui a diversidade em toda a criação mostra a inteligência soberana de Deus. Então Deus é diverso, né? A criação divina ela é muito ampla, ela é muito diversificada mesmo. Então aqui já aponta esse sinal, já mostra, né, essa inteligência suprema. Continuando aqui, as pessoas têm suas mudanças e reações variadas. Os animais e os pássaros, a flora e a fauna se alteram constantemente. Todas as formas se integram e desintegram com frequência pela força do progresso. Pessoal, então olha só, o progresso, né, a gente vê também que passa pela diversidade, né? Olha só, a diversidade aqui, tanto aí ele vai ampliar, né, aqui os exemplos, né? As pessoas têm suas mudanças, né, e variações e reações variadas, os animais, os pássaros, a fauna, a flora vão constantemente passando por essas transformações, né, e se diversificando consequentemente. E aí ele vai avançando aqui, ele vai ampliando um pouquinho mais. Olha só, quando ele volta a falar sobre a raça humana mesmo, né? Primeiro, uma raça humana desceu para a carne. Olha só. Com certo preparo no mundo espiritual, para esse ou aquele continente, trazendo as características adequadas ao lugar de onde iriam nascer. Depois foram reforçadas os caracteres próprios do local aonde foram chamados a viver. Então olha só essa comparação que ele já vai trazendo aqui, né? Tudo o que existe na Terra foi idealizado nos planos do espírito por engenheiros siderais que copiam e entendem a lei de Deus, executando sempre a sua vontade. Se existe diversidade no mundo físico, muito mais no mundo moral de cada criatura. Se no mundo moral há diversidade em tudo, no mundo espiritual muito mais. Existe uma infinidade de divisões, sem que a natureza se mostre aflita ou deixe faltar alguma coisa para a sua própria segurança. Olha o quanto que ele amplia aqui essa percepção de diversidade, né? Então a gente pode, até por um hábito ou por uma faculdade nossa mesmo, de olhar, de definir a diversidade por aquilo que a gente está vendo, né? Existe pessoa alta, pessoa baixa, pessoa de cabelo claro, de cabelo escuro, enfim, várias
né, várias definições, mas aqui Miramês tenta mostrar para a gente um pouquinho mais essa diversidade também espiritual, né? Não é só apenas o local onde nasceu, as características físicas, né, das pessoas daquela região, por exemplo, né? A gente sabe que isso também acontece. Então ele vai trazendo essa noção aí da diversidade espiritual também, né? Que é importante a gente entender. Olha só. E aí ele vai dando alguns exemplos aqui também, pessoal, que vale a pena a leitura completa, né? Ele fala sobre o clima, sobre as características do solo, né? Onde a pessoa está ali vivendo, né? E características da natureza que também influenciam, né, nessa diversidade. Não é somente a diversidade pela diversidade, há todo um contexto, né? Há várias informações que vão se somando e ele ajuda a gente a compreender também essa diversidade espiritual. No final aqui, ele vai trazer uma orientação para a gente. Olha só o que ele vai dizer. Deves estudar mais a natureza no livro da vida que se abre nas páginas do tempo, que ele te dirá algo mais daquilo que não podemos dizer. A consciência de quem estuda despertará em sua plenitude, pela observação sincera de Filho de Deus, porque ela guarda todos os mistérios da vida, com a capacidade de revelar gradativamente as leis. Olha só, revelar gradativamente as leis, na sequência das necessidades. Isto é Deus em nós, operando em nós. Quer dizer, né, pessoal, esse esforço, né, a consciência de quem busca informação, de quem estuda, de quem se interessa, né? E aqui ele usa o exemplo do livro da vida, né? O livro da vida que se abre nas páginas do tempo. Quer dizer, é um estudo só de agora? Não. É um estudo, né, de todo o nosso processo, de toda a nossa bagagem, do que a gente ainda vai viver, do que a gente está vivendo agora, né? Então, essas páginas do tempo aqui são todos os tempos, todos os momentos, né? A consciência de quem estuda despertará em sua plenitude, né? Pela observação sincera de Filho de Deus. Essa observação sincera, né, pessoal, aqui ele fala, né? Ela guarda todos os mistérios da vida. E aí a gente vai tendo as revelações gradativamente, conforme as nossas possibilidades, conforme a nossa capacidade naquele instante, naquele momento, naquela encarnação, naquele estágio evolutivo onde a gente esteja atravessando, né? Onde a gente esteja estagiando, melhor dizendo. Vocês querem comentar mais alguma coisa sobre a questão 52? Fiquem à vontade. A Cíntia colocou aqui para nós, né? Um estudo de antes e para sempre, né? Então, essa constância, né? Miramês, em alguns momentos, ele sempre reforça essa importância, né? Do estudo da ciência, né? De sempre a gente estar nessa buscar o conhecimento, aplicar, viver o conhecimento, mas também nos lembrar da parte espiritual, né? De todas as informações também espirituais que são importantes para que esse conhecimento, esse estudo, ele não se perca, ele não seja apenas aquele peso de conteúdo, né? Mas que seja realmente efetivo nas nossas vidas e nos transforme para melhor, né? Que é o mais importante. Pessoal, vocês querem comentar alguma coisa sobre a questão 52? A gente pode passar já? O que vocês acham? Ainda temos mais uns minutinhos. Fiquem à vontade, viu? A Ana Simon, nossa amiga, colocou aqui para nós: o estudo está muito claro, super bem explicado, meu amigo Edu. Só gratidão a você. Obrigado, viu, Ana, pela presença de sempre. Pessoal, é um assunto, eu achei muito interessante, né, as questões de hoje. E assim,
aqui no Livro dos Espíritos é um bom começo, né, para a gente começar a pensar sobre esses temas, sobre esses assuntos, a ler também nas outras obras, né, lembrando que o Livro dos Espíritos é o primeiro livro da codificação, então há ali nas outras obras ramificações, aprofundamentos dos temas que estão aqui presentes no Livro dos Espíritos. Então fica sempre um incentivo aí para a gente buscar também os outros livros, as outras obras, para complementar esse estudo, né? Betânia colocou para nós aqui: eu leio as questões e acho que entendi. Mas quando ouço as explicações de Miramês, o entendimento se amplia. É essa a minha percepção também, viu, Betânia? Desde o primeiro dia que eu li um trecho do livro da coleção, né, Filosofia Espírita, eu também tive essa sensação de que parece que aumenta ali e a gente consegue adentrar mais aquele conteúdo, né? A Fran tá aí também, adorando a live, muito bom. Pessoal, a live já está quase encerrando. Eu não quero começar a questão 53, senão vou ter que parar. Vocês querem comentar mais alguma coisa ou a gente já finaliza e abre já a segunda parte? O que vocês acham? Vamos então encerrar? Então olha só, pessoal, eu vou encerrar a primeira parte da live e a gente volta então pra gente continuar as 53 e as 54, né? Tá bem legal também. Deixa eu ler aqui a Ana Simon: depois do Livro dos Espíritos, só mesmo o Evangelho no Lar, que é tão bom quanto, né? Com certeza, ajuda muita gente, né, Ana? Pessoal, então vou encerrar a primeira parte e vou pedir para vocês retornarem pra gente continuar a questão 53 e 54, tá bom? Aguardo vocês.